O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, esse grande mistério da fé que veio dividir a história da humanidade antes da encarnação dele, depois da encarnação dele. Por quê? Porque o homem agora está diante do fenômeno mais extraordinário, mais grandioso da sua história. Nunca se ouviu dizer que Deus tivesse saído da glória dos céus para se fazer homem. Aquela profecia de Isaías, 630 anos antes da encarnação do Verbo, agora se concretiza, agora se realiza. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio endireitar o caminho do homem, mostrando que o homem não foi feito pelo Pai, por Ele mesmo, na força do Espírito Santo, para levar uma vida mequetrefe, para levar uma vida de escuridão, mas para levar uma vida sendo iluminada por Ele, que é a luz. Essas palavras do profeta Isaías aqui são palavras pertinentes para nós, homens odiernos, que vivemos no século 21. Por quê? Porque é preciso a gente interpretar com dignidade e propriedade as palavras de Isaías. O que quer dizer o povo que andava na escuridão? Simplesmente quer dizer que aquele povo vivia sem uma perspectiva escatológica, ou seja, a morte era o fim. Não existia uma fé arraigada, solidificada na ressurreição, mas simplesmente uma ideia. Por quê? Porque ninguém havia ressuscitado. A ressurreição era uma ideia para alguns grupos. E com Cristo Jesus, a ressurreição é uma realidade. Eles contemplaram Ele morto e depois contemplaram Ele vivo. Então, o povo que andava na escuridão agora já começa a enxergar a claridade após a morte. A vida, moralmente falando, era desregrada. Era a lei do talião que imperava, olho por olho, dente por dente. A poligamia tomava de conta das famílias, um homem com harém de mulheres. E não foi assim que o Criador pensou, porque quando Deus, nosso Senhor, faz Adão, Ele faz Eva, e não faz mais nem duas ou três para dar a Adão, mas um homem para uma mulher para um homem. As imoralidades tomavam de conta da história da humanidade naquela história. E é justamente nosso Senhor Jesus Cristo que, assumindo a nossa condição, vai resgatar o homem da condição de pecado, para agora viver a vida na luz, sendo iluminado por Ele. E é aqui que o homem se perde no século 21. Por quê? Porque hoje se quer inculcar uma ideia na cabeça das pessoas, que a mensagem de Cristo é uma mensagem linda, poética, mas inacessível. É uma mensagem bonita que a gente comemora, mas a gente não é obrigado a viver.
Está errado. Porque a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua kenosis, tem como objetivo clarear a vida do homem, fazer com que o homem compreenda que deve caminhar no caminho que é Ele. O homem deve caminhar no caminho que é Ele, para conseguir a vida que é Ele. E tudo isso começa a acontecer no sim de Maria, que nós escutamos ontem no Evangelho, no quarto domingo do Advento, e começa a se concretizar nessa cena portentosa do Evangelho de hoje, onde, com toda a propriedade, Lucas narra para nós aquele fenômeno extraordinário que aconteceu. Verdadeiramente a profecia se cumpriu, verdadeiramente a virgem engravidou, o rei será da descendência de Davi, virá de Belém, esse rei que vem para governar com o cetro de ferro, e o seu reino não terá fim. E esse rei, tão esperado, tão desejado, tão querido pelos judeus, é um rei que se apresenta como conselheiro admirável. Sim, o grande conselheiro da salvação do homem é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos aconselha quando nós o interrogamos, quando nós partilhamos com Ele que decisão devemos tomar para a nossa vida, dentro da oração, e o Senhor nos responde, porque Ele é esse conselheiro que nos mostra com discernimento o caminho a seguir em vista da nossa salvação. Esse Deus é forte, que por mais que os homens queiram, ao longo da história, destruí-lo, como o mataram à morte de cruz, Ele de pé permaneceu. Por quê? Porque tinha como objetivo atrair todos a Ele. Deus forte, que ninguém pode com Ele, e a sua benevolência nos mostra o seu poderio, e a liberdade que Ele nos dá nos mostra a sua onipotência. Pai dos tempos futuros, como essas palavras de Isaías são pertinentes ao nosso coração, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Quem sabe é Deus, pertence a Ele, e Ele é que tem o poder nas mãos. É Ele quem tem de verdade a sabedoria, porque é o alfa e o ômega, porque é o princípio e o fim, como nós dizemos sempre na Vigília Santa. Esse conselheiro admirável, que é Deus forte, que é Pai dos tempos futuros, é também o grande príncipe da paz. E lembrem vocês que depois da sua ressurreição, acontece com toda a propriedade e dignidade essa paz que Ele prometeu. Só que aquela promessa de paz, aquele shalom ofertado por Ele depois da ressurreição, já vai ser cantado pelos anjos nos céus, com esse cântico antiquíssimo que nós cantamos na liturgia, esse glória, que nem a letra pode ser mudada na liturgia católica. Por quê? Porque é o glória que nos fala verdadeiramente da glória de Deus. É o hino de louvor que nos remete à glória de Deus. Não se pode mudar a letra.
E graças a Deus a igreja vem redescobrindo a riqueza de cantar esse hino de louvor na fidelidade da letra antiquíssima da liturgia católica. Então vejam, o príncipe da paz trouxe a paz quando se encarnou, a glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Ele nos amou por primeiro. Agora vejam bem, meus irmãos, essa paz que nós tanto desejamos, nós só encontramos em Cristo Jesus. Não adianta você querer pensar que você vai ter paz distante de Deus, porque nunca terá. A paz que esse nosso coração tanto precisa, tanto deseja para repousar, nós só encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos nos aproximar. A serenidade da imagem desse menino, que é o nosso padroeiro, essa serenidade e essa confiança no Pai, que nós devemos ter. Essa confiança e essa serenidade que nós devemos ter, por quê? Porque ela é própria de um Deus menino que se abandona totalmente nas mãos do Pai. Ele é esse príncipe da paz. E essa paz que é fruto do Espírito Santo, que nós tanto desejamos e almejamos, almejamos e lutamos para alcançar. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ter em nosso coração com muita propriedade as palavras aqui do anjo, que olhando toda a condição daqueles pastores, eles vão dizer a eles o mesmo que disseram a José, o mesmo que disseram a Maria: não tenhais medo. E é o mesmo que a igreja nos diz hoje. Não tenhamos medo de servir a Deus. Não tenhas medo de tomar as decisões rezando em Deus, de confiar a vida, a saúde, os longos anos de vida nas mãos de nosso Senhor. Não tenha medo das preocupações, das ameaças, das dificuldades da vida. Não tenham medo. Por quê? Porque nós temos Deus que caminha conosco. E as mesmas palavras que o anjo diz a José e a Maria e os pastores, o Senhor, o bom Deus, nos diz também. Por quê? Porque Ele nos veio visitar. Que nós possamos, nessa santa e divina liturgia, crescermos santamente na amizade com Cristo, e que esse menino que hoje nós comemoramos o seu nascimento em Belém, ele possa nascer também em nossos corações, nos trazendo todos esses sentimentos que nos remetem com dignidade à glória dos céus. Vejam que nesse tempo santo do Natal, nós temos um costume tão grande e tão bonito de desejar ao outro boas festas. Só que é preciso ter muita clareza de que o Natal não é um dia, o Natal é um tempo de 5 festas, que muita gente não entende isso aqui. O Natal não é simplesmente um dia, mas é um tempo. Vocês observam todos os anos, aqui na igreja, que as músicas do tempo do Natal, elas entram até meados da primeira quinzena de janeiro. Por quê? Porque até lá é Natal. Porque a igreja festeja, porque a igreja se alegra com a encarnação do Verbo. Então vejam, o Natal é um tempo de 5 festas. A festa de hoje
o Natal de Nosso Senhor, a festa da Sagrada Família, que nós iremos celebrar no próximo final de semana, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 31, dia 1º de janeiro, a solenidade da Epifania do Senhor no domingo mais próximo, ao dia 6 de janeiro, e a última festa, a festa do batismo do Senhor. É a igreja que se alegra com esses 5 momentos, se alegra com o nascimento do menino, se alegra com a Sagrada Família, se alegra com a Mãe de Deus, se alegra com o menino que se manifesta aos pagãos e se manifesta com o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos todos uma santas e felizes festas natalinas, crescendo na amizade com Cristo, para que nós possamos um dia chegarmos juntos à graça de Deus. Ainda teremos outros momentos tantos para a gente meditar esse mistério do Natal, que não se esgota na noite de hoje. Vamos, pois, ficar de pé e vamos, com dignidade, professarmos a nossa fé.